bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aprendendo com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, né? Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos e irmãs. Eu glorifico a Deus pela tua vida, pela nossa vida, por essa oportunidade maravilhosa que Ele está nos dando hoje, né? De estar aqui juntinhos novamente, graças a Deus. Aleluia, aprendendo com o Espírito Santo. Eu me chamo Anselmo, para quem não me conhece, e hoje chegou o dia de a gente abordar um assunto delicado, né? Meus queridos, eu convido vocês com todo o meu coração, né? Que vocês sejam bem-vindos, que vocês venham receber com carinho, né? Eu estou aqui para ajudar, quero deixar isso bem claro, não estou para criticar nem julgar ninguém, até porque eu fui a pessoa que eu passei por isso, na minha família teve, né, esses casos, e eu estou passando um pouco do meu conhecimento, ou seja, do que eu passei, a experiência, porque eu também não tinha esse conhecimento, né? Então, para isso que nós estamos aqui hoje. Então, hoje o assunto, meus queridos, nós vamos falar sobre os impactos das drogas, né? Que causam uma família, né? E desde já eu convido você, tá? Se você gostar, que você deixe o seu like, que se inscreva, né? No meu canal, no nosso canal, que você possa compartilhar, isso é muito importante, tá? Eu creio que ninguém tem escape, infelizmente, de acontecer isso na nossa família. Então eu venho pedir para você que vocês colaborem, que vocês participem com todo amor e carinho, que até porque não custa nada, né, meus queridos? Então vamos lá. Meus irmãos, hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. Nós vamos lá em Mateus, né? Vamos estudar o livro de Mateus no capítulo 7 e no versículo 7 também, tá bom? Mas agora nós vamos falar nesse assunto, tá? Delicado, mas nós estamos aqui para se ajudar um outro. Eu quero dizer novamente que eu já passei por isso e nada melhor do que uma pessoa que passou por isso para estar aqui testemunhando, né? E graças a Deus, sempre o Senhor naqueles que crê nele, que ajudou a minha família, que ajudou os meus filhos. Eu louvo a Deus por isso, tá, meus queridos? Então vamos lá. Primeiramente, a gente deve assumir, tá? Perante o problema de drogas. A gente não pode ter, um exemplo, eu descobri que o meu filho ele está com problema, infelizmente ele está com esse problema de vício de drogas e eu fico com medo, sei lá, com vergonha do marido, de pedir ajuda. Isso não pode acontecer. Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda para Deus, você precisa conversar com o teu esposo, tá? Porque são coisas sérias, nós precisamos estar todos unidos, a família todas unidas para poder estar ajudando, né, o ente querido. Então é necessário que a família demonstre a postura de que não concorda, tá, com o uso da substância tóxica, mas assumir a responsabilidade, tá bom, de ajudar, né, o ente querido a se tratar. Isso é muito importante. Existem muitos casos em que o doente ele não percebe, tá, a condição debilitada que ele se encontra. Então a responsabilidade termina caindo para a família, né? A família é chamada para colaborar com o período de tratamento e de reabilitação do ente querido. Eu acabei de falar, isso é importante porque tanto se você vai pedir ajuda espiritual para Deus, como a clínica, é muito importante que a família colabore, que esteja ali participando, ajudando, dando amor, carinho, atenção, não julgando, não brigando, né? Mas sendo porto seguro para essa pessoa que está precisando de você, né, nesse momento. Então tem outras situações também, meus queridos, tá? Muito comum que deve ser evitada, tá? É a coparticipação, tá? Porque mesmo com a inconsciência dos familiares no agravamento de vícios, isso nós estamos falando agora de atitudes precipitadas, que acabam prejudicando ainda mais em vez de ajudar. Então, nós devemos conhecer, tá, algumas atitudes, tá, bem comum, né, porém equivocadas, que as famílias adotam em relação ao abuso de drogas do ente querido. Então, nós vamos falar agora um pouco dos pais, né?
Infelizmente, meus queridos, a vida agitada, entendeu, dos dias de hoje, infelizmente, em que os números de compromisso são cada vez maiores, tá? Isso obriga os pais a passar cada vez mais tempo longe do convívio da família, de estar perto dos filhos, né? E isso gera um sentimento de culpa com o pai e com a mãe, foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu soube que o meu filho estava, infelizmente, usando essa droga, a primeira coisa que eu pensei é pedir as contas. Porque eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse aqui, se eu tivesse olhado, se eu tivesse dado mais atenção, ele não estaria nessa situação. Ai, a culpa foi minha. Meu Deus, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Vem todo esse tipo de culpa. Você começa a se culpar. Isso não pode acontecer, irmãos, tá? Não pode acontecer, tá? Porque os especialistas mesmos, eles dizem que não é bem assim, não é assim que funciona, né? Porque muitos jovens, né, eles entram no mundo das drogas não por falta, né, da ausência dos pais necessariamente, né? Infelizmente, o que ocorre é que na verdade, os jovens, eles acabam experimentando as drogas por curiosidade, né? Por curiosidade e pela sensação e de se aventurar com algo desconhecido. Tá? É isso que acontece. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento não pode acontecer, tá? Porque se o pai ou a mãe começar a achar que é o autor, né, causador do vício do filho, né, o outro parente, ou seja lá de quem for, é uma angústia tremendo, é um sentimento muito grande de culpa, né? E isso vai crescendo cada vez mais e vai gerando um desequilíbrio, né? Imenso. Até porque foi o que aconteceu comigo, né? Como eu acabei de falar para vocês, a gente termina ficando desorientado, ficamos perturbados e isso não é o momento, né? Porque isso vai impedir a adoção, as ações corretas, né? De você apoiar o dependente químico. Você não vai estar em condições de apoiar o teu filho, teu esposo, tua mulher, tua filha, ou um amigo, um parente, seja lá o que for, se você se desequilibrar dessa forma, né? Então, você tem que entender de algum jeito, você tem que estar certo de que você não é o culpado por a sua família, o seu familiar entrar no mundo das drogas, tá? Ninguém é perfeito, mas tenha certeza de que você deu o melhor no decorrer desses relacionamentos com o seu adquirido, com o teu filho, com o teu parente, com o teu marido, seja com quem for. Tá? Então, quando você tem essa consciência, tá? O que acontece? Você ao menos tem um pouco de paz interior. Porque se você continuar se culpando, né, esses pensamentos, eu poderia ter feito isso, ai, por que eu fiz isso, por que eu não prestei atenção, poderia estar mais ali perto dele ou dela, né, ai, por que eu fiz isso, né, não vai mais te perturbar, esse tipo de sentimento não vai mais te perturbar, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é concentrar no agora, no presente, né, e fazer a diferença. E a gente tem que fazer a diferença. Como? Se fortalecendo, tá? Internamente, para nós podermos ser o porto seguro dessa pessoa, o porto seguro do lar, da família, ou principalmente do ente querido que está passando por essa situação. Nós precisamos ter essa força. E essa força vem da onde? Da onde? Essa força vem de Deus, meus queridos. Tá? Essa força, essa fortaleza vem de Deus. Quando você precisa se fortalecer internamente ou espiritualmente, só falamos de Deus. Tá? E tudo para Deus tem um começo, é lindo quando você pede ajuda para o Senhor. Por quê? Vamos ver o que diz lá em Mateus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Olha a importância
de você buscar a Deus. Olha a importância de você perseverar na oração. Quando você pede algo para o Senhor, você vai receber de Deus, né? Quando você busca, o Senhor vai te dar. Você vai encontrar. Então você vai pedir para o Senhor, Ele vai te dar. Você vai bater, você vai buscar e vai encontrar. E quando Ele abrir a porta, vem a vitória. Porque quando você bater, Ele vai abrir. Então a palavra de Deus diz aqui: qual dentre vós é o homem que pedir-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedir-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Então o Senhor diz aqui: você daria, quando teu filho pedir pão, você vai dar uma pedra para ele? Você daria uma pedra para ele comer? E quando ele te pedir um peixe, você daria uma cobra, uma serpente? Não, né? Então o Senhor diz assim, também, no 11: se vós, por sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens que lhe pedir. E aqui o Senhor diz claramente que se nós somos maus, pecadores, ainda assim damos o melhor para o nosso filho, que dirá Deus? O Senhor vai te dar o que nós pedirmos, mas para isso nós temos que pedir, orar. Sabe, irmãos, não aquela oração na hora do problema, reconhecer que existe um Deus, não. Para você tem que entender que existe Deus, Deus existe, mas existe o Filho de Deus também, que é o Senhor Jesus. E não tem nada que o Senhor não possa fazer. Ele é Deus, Ele faz, nosso Senhor Jesus, tudo o que Ele quiser, com quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Quando Ele quer, se Ele quiser. Entende isso também? E muitas vezes os nossos jovens, eles não entendem isso, né? E por muitas vezes a família não tem também esse conhecimento espiritual. Onde o inimigo entra e faz um rebuliço com quem ele quer. E muitas vezes ataca os nossos jovens. Infelizmente é assim, tá? Então muitos não conhecem que nós temos dois caminhos nesse mundo, nessa vida. Dois caminhos, irmãos. Então, aqui diz em Mateus 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso, caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É o caminho do mundo, né? O caminho da perdição, ele é fácil, ele é largo, entra quem quiser, faz essa bagunça. Mas ele também traz as condições, né? Ele traz, infelizmente, a tristeza. O caminho da perdição, eu estou dizendo, perdição. A consequência vem. Porque nada que é do mal é bom. Não existe isso. Então, essa porta, ela é larga, espaçosa, nossa, atrativa. Para você ter noção, você vai, tu tá viajando, tu vai numa cidade grande, bonita, né? Principalmente à noite. Quando você chega lá, tu vê aquele monte de luzes, né? Colorido, que bela essa cidade, como essa cidade é bonita, como ela é linda. Mas naquele exato momento, quem sabe que você está chegando ali para passear naquela cidade, tem um sendo assassinado, outro morto, um monte de entrando na droga, ou se prostituindo, um enganando o outro, matando, roubando, assaltando, muitas coisas estão acontecendo ali. O inimigo, ele é assim, eles nos enganam. Não tem aquele exemplo que as pessoas dizem, vamos fazer um bolo assim, porque o brasileiro, o ser humano, ele cobiça, né? Aquilo que é mais atrativo para ele. Então, enfeita bem o bolo, porque eles vão pelo olho. Eles não querem saber, né, do conteúdo. E é verdade, irmãos.
assim essa porta também. A porta é aberta, larga, espaçosa, você entra, né? Primeira mão não machuca, é lindo, é tudo bonito. Aquela bandeja, né? Uma cilada enorme. Por quê? Porque ela traz isso. Essa porta que eu falo, que é a porta da perdição, é os pecados, é o mundo das drogas, do álcool, do roubo, do assassinato, da mentira, da prostituição, do adultério, de muitas outras coisas ruins, porque ela é bem larga, isso quer dizer que tem muito pecado, muita coisa ruim. Mas aí vem a segunda porta, que é uma porta estreita, é a porta mais apertado, né? O caminho que leva à vida. E é poucos que entram. Porque é muita gente que não querem sair do pecado. Porque servir a Jesus é obedecer a Ele e fazer as coisas certas. Não tem mal nenhum nisso. Mas muito não entende. Acha que servir a Deus é fardo. Isso não é. Se todos nós tivéssemos a consciência, o dever de aprender as coisas de Deus, saberíamos e evitaríamos muitas coisas. Eu digo por mim. Porque quando bateu essa situação na minha porta, na minha casa, na minha família, eu não sabia como lidar. Eu fiquei perdida. Eu ia na igreja, mas não era firme. Eu ia na igreja, eu comparava a igreja com um shopping, porque eu ia visitar. Mas ainda dentro dessas visitas, eu aprendi alguma coisa. Então, na hora que isso mal veio até a minha casa, até a minha família, eu me ajoelhei, eu pedi ajuda ao Senhor. O Senhor teve misericórdia de mim, irmãos. Eu perdi um filho por conta desse mal. Porque ali foi uma questão de escolha. Porque eu estou falando tudo isso aqui. Mas uma coisa você tem que entender. O seu ente querido, o teu filho, ou a tua filha, ou você, ou eu. Para você ser ajudado, primeiramente você tem que querer ser ajudado. Seja por Cristo, ou seja por um médico, pelo centro de recuperação. O doente, ele tem que querer se curar. Porque aqueles que não querem se curar, infelizmente, vai ter o mesmo fim que o meu filho teve. Os meus filhos que quiseram sair, eles conseguiram, graças a Deus. Mas ele não queria sair. E a gente perdeu ele. Isso é triste, irmãos. Muito triste. Então é por isso que nós temos que se apegar a Deus. Antes que as coisas aconteçam, porque não estamos livres disso. Nós precisamos ter essa consciência. Então agora nós vamos lá. Vamos aqui um pouquinho em João, no capítulo 8, no versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é Jesus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela nos liberta, mas você precisa querer ser liberto. Você precisa querer se tratar. Você precisa querer Jesus. Jesus é educado, meus queridos. Ele não vai entrar na tua casa como Satanás. Entra fazendo bagunça, derrubando tudo, dando droga, matando um outro, roubando. Não é assim. O Senhor é diferente. O Senhor é Deus. Ele é querido. Ele quer o teu bem. Então, para que você venha conhecer a verdade, você tem que primeiro querer. Tá? Porque aqui, esse versículo é meio grande, uma hora nós vamos conversar sobre ele, esse livro, esse capítulo 8, aqui diz que os fariseus aqui, eles não estavam acreditando que Cristo era Filho de Deus. Então, você tem que crer em Jesus Cristo
e aceitá-lo como seu único Salvador. E conhecer a verdade que é Cristo Jesus. Aqui diz também, nessa palavra, que um servo, o Senhor fala para os judeus, para os fariseus, que um servo não é mais que o filho, uma família. Que é verdade, o servo é um empregado, não é verdade? O filho não, ele é herdeiro. Então, se o filho libertar o servo vai ser liberto. Mas não liberto fisicamente de cadeias materiais. O Senhor está dizendo aqui, servos do pecado, das drogas, da prostituição, de tudo que é pecado. Então não queira ser servos do pecado. Queira ser servo de Jesus. Eu convido você para aceitar o Senhor Jesus. Você que não o conhece, é tão maravilhoso aceitar Jesus. É bom. Você se sente um guerreiro verdadeiramente, porque todos os dias nós temos lutas diferentes, uma atrás da outra. Mas o Paulo disse que quando nós estivermos sendo perseguidos, não temos que dar graça, se alegrar, porque esse é o caminho da vida, da verdade, da salvação. Submeta ao seu Deus, ao nosso Deus, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá, meus queridos e minhas queridas? Hoje o nosso vídeo foi um pouquinho longo, porque o assunto é importante. E eu venho dizer mais uma vez para vocês, se gostarem, deixem o like, compartilham. E eu desejo que Deus esteja na tua vida, que o Senhor encaminhe os seus passos para o caminho dele, para a vida eterna. Vamos orar? Senhor, oh meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, uma rica oportunidade, que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, essa família que parou para assistir esse vídeo. Senhor, eu agradeço, Senhor, grandemente por essa oportunidade, Pai. Perdoe meus pecados, minhas falhas, que sou pecadora, Pai. Oh Senhor, que essas palavras, que a sua ajuda, que esse programa, ou seja, que esse vídeo chegue nas casas, Pai, abençoando, Pai. Oh, meu Deus, que a tua palavra entre, que a tua palavra frutífera fortifique essa pessoa, porque o Senhor é fortaleza e rocha nossa. Oh, meu Deus, venha livrar todos dos vícios, das ciladas malignas, dos projetos e planos malignos. Senhor, só o Senhor conhece a vida de cada um de nós e tudo que nós precisamos. Por isso eu peço que tu visita cada um, Pai, livrando da morte, de todo mal. Desde já eu louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meus amados e queridos lindos? Até o próximo vídeo. Até segunda, em nome de Jesus. Tá bom? Beijo no coração de vocês todos. Tchau, tchau.